Estamos iniciando mais um programa Viva a Voz Saúde pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana, no Rio de Janeiro, a 200 metros da praia de Copacabana, chamada de Avenida Atlântica. Hoje o dia está absolutamente maravilhoso, como só ia acontecer no período de outono para o inverno, né? Eu gosto muito nessa época do ano, não me canso de dizer. O programa Viva a Voz Saúde é uma iniciativa da nossa ONG, o Centro de Apoio ao Tabagista, que é uma organização da sociedade civil que busca participar, né, da rede nacional e internacional de controle do uso de tabaco e daí da dependência química, na droga que mais gera dependência que se conhece, que é a poderosa nicotina. Mais uma vez eu esqueci de tirar o voz. Eu tenho alguma coisa estranha com esse telefone, Geraldo, porque eu acabei de silenciar o telefone e aparece um som do nada. Mistérios da telefonia celular. E então nós hoje vamos falar sobre um assunto ligado à saúde, e esse assunto foi provocado, o tema foi provocado por um programa que nós realizamos há 2 semanas atrás, que foi sobre o transplante de pulmão. E durante o programa ficou evidente que havia um gap entre a quantidade, por exemplo, de transplantes pulmonares que são feitos anualmente nos Estados Unidos e a quantidade que é feita aqui no Brasil. Os nossos convidados disseram que nos Estados Unidos faz por ano 3.000 transplantes de pulmão e que, enquanto isso, no Brasil nós fazemos 100. E eles elencaram uma série de questões ligadas ao nosso sistema de saúde público e privado, mas uma das questões que justificam essa baixa realização de transplantes é a questão da doação de órgão, né? Então a gente resolveu fazer um programa específico sobre doação de órgão e eles mesmos me recomendaram a convidada Ana Carolina Almeida, que é enfermeira. Ela se dedica a esse tema há bastante tempo. Ela vai falar para os ouvintes um pouquinho do currículo dela, para vocês conhecerem mais ou menos a história, a carreira dela até o nosso programa hoje. Então, o que vai justificar essa experiência que ela ganhou ao longo desses anos. E então, Ana Carolina, antes de eu próprio descrever a sua carreira, que eu estudei um pouquinho, mas é melhor que você se apresente para os ouvintes. A gente, como de hábito, agradece, né, a presença de vocês aqui num sábado à tarde tão lindo quanto está hoje, mas você, como eu, comunga da importância da comunicação, né, e da informação em saúde. Fala um pouquinho de você como enfermeira, como é que você foi se dedicar a esse tema, por que você deu importância a esse assunto e por onde você passou e está hoje ligada a esse tema do programa de hoje. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade, doutor Alexandre, de estar falando aqui com vocês todos, ainda mais sobre essa temática que é tão importante e que, de fato, eu visto a camisa já há 10 anos. Eu sou formada em enfermagem desde o final de 2008, né? Então, vou fazer 15 anos agora, mas há 10 anos eu venho me dedicando à parte de doação de órgãos e transplantes, né? Entrei nesse mundo muito de forma aleatória, passando num concurso do estado do Rio de Janeiro, onde eu fui alocada no Programa Estadual de Transplantes, e por lá fiquei de 2013 a 2017, percorrendo vários momentos do processo de doação, né? Vários setores, enfim. Quando eu entrei, tinha muito aquela questão de, nossa, eu vou trabalhar com morto, né? Que a gente leva, né? Nossa, você é um urubu na vida dos outros, né? Mas acabou que a mosquinha verde ali da doação me picou e não consegui sair mais. Então, saí do Rio de Janeiro, fui para Bahia, trabalhei 2 anos lá com a parte de doação de córneas também.
E aí voltei para o Rio de Janeiro para assumir a direção técnica do Programa Estadual de Transplantes, onde fiquei até 2022, entrando então na Redditor, nesse núcleo de doação e transplantes que a Redditor possui, desde o início de 2021, mais ou menos, que tem esse núcleo lá. Eu entrei a partir de 2022. Então, são os últimos 10 anos dedicados à doação e transplante, né? Doação de órgãos e transplante. Foi meio, então, ao acaso, né? Isso, mas não consegui sair mais. É algo que eu não me vejo mais sem fazer, sabe? É interessante essa história do acaso, porque eu não sei se as coisas estão escritas e a gente só entra na história sem saber que a história já está escrita. Isso. Mas eu, por exemplo, eu sou filho de cardiologista. Quando eu entrei para a Faculdade de Medicina, a ideia é que eu seria cardiologista igual meu pai. E fui assim, 2, 3 anos de faculdade com essa coisa na cabeça, né? Vou para cardiologia. E aí, os 2 primeiros anos de medicina, a gente não tem contato com doente. Eu queria ter contato com doentes. E tinha um cardiologista no Hospital Federal do Andaraí, que era amigo do meu pai, falou, olha, manda o menino aqui, a gente fica com ele, vai ensinando as coisas, ele não sabe muita coisa ainda, mas vai aprendendo, e dá vazão a esse interesse dele em frequentar. Aí eu fui, só que o horário que eu tinha disponível, esse cardiologista não estava mais no Andaraí, já tinha saído. O horário dele era até mais cedo. Aí eu fiquei frustrado, ele falou para mim, olha, tem um outro médico aqui que também é bom, que gosta de ensinar, e ele não era pneumologista, esse médico. Acabou te Felipe conquistando. Benício dos Santos, nunca mais vou esquecer, 1974, por aí. Não, 75, eu estava no 3º ano de faculdade. E Felipe Benício dos Santos. Se estiver ouvindo o programa, você está sendo acusado de ser o responsável, porque o meu pai ficou meio na bronca com ele. Imagino. Mas vem cá, vamos voltar ao nosso tema. Quando eu fiz um estudo, como eu disse ao Gabriel Santiago e ao Caio Bianchi, do programa sobre transplante de pulmão, eu fiz um estudo rápido para não passar vergonha na frente deles. E ao entrevistá-los, né? E aí eu dentro das coisas que eu estudei, não é um problema brasileiro apenas a dificuldade das famílias em doarem os órgãos dos seus entes queridos que partiram, que chegaram à morte cerebral e tal. Sim. E isso, segundo os estudos que eu fiz para o programa, era um dos fatores principais de você ter dificuldades de fazer transplante no mundo. E no Brasil parece que a dificuldade é ainda um pouco maior. Então, para a gente falar sobre nós não vamos falar sobre transplante de pulmão especificamente, Claro. mas para as doações, primeiro é bom que os ouvintes saibam, quem não souber, é claro, que a doação é não só de órgão, mas de tecido também, né? Isso, então eu queria exatamente. que você falasse um pouco primeiro isso. O que é a doação? Você pode, depois no segundo bloco do programa eu vou colocar que aconteceu com a doação de sangue do Hemorrio e a Ludmilla. Tem duas coisas que eu pedi o Geraldo. Você conseguiu, Geraldo? Botar no ponto aquilo? A gente isso. Aí no segundo bloco a gente bota e você comenta. Mas fala um pouco sobre a doação em geral, de órgãos e de tecidos. O que existe hoje que pode ser transplantado? Você já viu, já viveu, você já falou aqui em córnea, que é o principal tecido, né? Vamos botar assim. Mas, na verdade, enquanto uma pessoa, né, quando falece, ela pode ser doadora de duas formas, né? Ou você tem o doador falecido, né, de morte cerebral, de morte encefálica, que a gente utiliza hoje em dia, que é aquele que teve alguma lesão neurológica e que o cérebro morreu, parou de funcionar, mas que os demais órgãos são mantidos de forma que podem ser aproveitados para outras pessoas que estão precisando, né? Sim. Utilizados em outras pessoas que estão precisando. Morte cerebral por lesão cerebral mesmo. Isso, é uma lesão neurológica grave que acarreta na morte do cérebro ali.
E aí, nessa modalidade de morte encefálica, você consegue fazer a doação de órgãos sólidos, que a gente chama, coração, pulmão, fígado, rim, intestino, pâncreas, estômago, a grande maioria. Aqui no Brasil, a gente tem possibilidade de fazer transplante de todos esses órgãos espalhados aí pelo Brasil como um todo, nos seus diversos estados. Existe também a morte, que é aquela morte tradicional que a gente conhece, que é quando o coração para de bater, né? Que é a nossa morte circulatória. Numa perfusão ali, com o sangue circulando para ter um melhor aproveitamento deles, né? Quando retirados do corpo do falecido e serem implantados no... Morte cerebral por trauma. Não pode ser assim por um acidente vascular. Acidente vascular, seja ele isquêmico ou hemorrágicos cerebrais, alguns são compatíveis com a parte de doação também. Somente para parentes até 4º grau, aparentados, doador e receptor não aparentado, necessita de uma autorização judicial. Legalmente, ela é autorizada só para paciente até o 4º grau de família. E a questão legal, né, já que você falou em judicial, surgiu aqui no programa sobre transplante pulmonar, se não me engano foi o Caio Bianchi que mencionou, que havia países em que você, eu não sei se isso era no Brasil mesmo, em que você tinha um documento na sua identidade dizendo assim, eu sou um doador de órgão. E parece que houve assim alguma repercussão negativa no sentido de que as pessoas teriam medo de serem mortas porque sabiam que eles eram doadores de órgãos. Exatamente. A nossa legislação brasileira... Isso era no Brasil? Isso aconteceu no Brasil, tá? Também. Porque a nossa legislação brasileira relacionada à doação de órgãos é relativamente recente. Ela vem do final dos anos 90 para cá. Até 97 era uma doação consentida, onde você realmente tinha que autorizar, algum familiar, né, seu tinha que autorizar a doação. E 97. Aí no final dos anos 90, até o início aí de, acho que foi 99, 2000, foi muito curto o período, mas o governo achou que poderia passar para uma doação presumida, que é justamente quando você coloca em algum documento, deixa ali registrado a sua vontade de ser ou não ser doador de órgãos. Só que a população brasileira, eu acredito que até hoje não esteja conscientizada o suficiente, esclarecida o suficiente para tomar uma decisão tão importante como essa, de uma forma tão rápida como foi colocada pelo governo naquele momento. E aí, realmente, todos os tabus que existem de doação aumentaram naquele momento, com o receio das pessoas irem para um hospital por causa de uma gripe, por exemplo, e serem mortas lá para roubarem os órgãos, né? E isso foi uma catástrofe para a realidade de doação. A doação realmente caiu. Graças a Deus, essa lei durou pouquíssimo tempo. Acabou caindo também, e desde então a doação voltou. Não houve nenhuma evidência de que alguém teria sido morto por isso. Não, a gente não tem histórico no Brasil de nada relacionado a isso. Mas, enfim, a gente voltou a ser uma doação consentida. Agora, quando a pessoa falece, mesmo que ela tenha algum documento dizendo sim ou não para a doação, quem autoriza é a sua família. Quer dizer, isso é uma coisa que foi citada e é bom a gente marcar mesmo, né? Quer dizer, a vontade da pessoa, depois de morta, ela perde para a vontade o desejo da família. Isso. Geralmente, a família, naquele momento, acaba indo a favor da decisão da pessoa falecida, né? Se souber qual era, né? Porque muitas vezes a gente se depara com famílias que não sabem o que a pessoa queria, se era ou não, porque justamente não se conversa sobre isso tão abertamente. O Ocidente, eu acho que não gosta de falar muito em morte, né? Por exemplo, Japão é um país que... Japão, Índia, são países assim que falam nisso naturalmente. A morte é uma fase da vida, né? Sim, faz parte do ciclo, né? Faz parte do ciclo, mas... Realmente aqui a gente tem ainda muito a se quebrar em relação a isso. Então acho que a gente podia marcar essa sua fala e deixar bem claro que quem, por exemplo, ouvindo nosso programa, nunca tenha pensado nisso e pense e fala, puxa,
seria legal se eu pudesse partir e deixar ajudar outras pessoas, né? Exatamente. Que deixe isso claro com seus familiares, né? Converse com a sua família. Nem que seja uma vez, porque é uma fala tão, assim, não vou dizer pesada, porque aí eu já entro na história do Ocidente, mas é uma coisa tão marcante, né? Você ter uma conversa dessa com a família, que às vezes basta uma conversa. Não precisa ficar falando todo dia, olha, não esquece, não esquece que o meu fígado está reservado. Não, fala uma vez. Todas da família naquele momento vão ter aquela informação. Isso. E, enfim, e se a gente também puder falar mais na importância, né? Porque tem gente que não sabe que você pode doar pâncreas, que você pode doar intestino, né? Isso. Tem gente que nunca ouviu falar em doação de intestino. Ainda não é um assunto que a gente consegue ver de forma rotineira, né? Nas nossas mídias, enfim, nos nossos veículos de comunicação. A própria doação de sangue, que não envolve morte, né? E pode salvar vidas, mas a pessoa que está doando está viva e aquilo ali vai ser reposto. Sim. Ainda ganha um lanchinho depois da transfusão. A própria doação, vira e mexe, a gente ouve os hospitais dizendo que está caindo, né? Baixo, que o estoque de sangue da unidade está caindo, que o do hemorragia está caindo, enfim. Sim. Então que fique marcado que você acha que adianta ou não adianta o sujeito ir num cartório e deixar isso por escrito? Não precisa. Não precisa. Não precisa. Existem formas de você comunicar a sua família, né? Seja por uma conversa informal mesmo, num bate-papo aí de almoço de domingo. Muito chuvoso, né? Para fechar o clima, né? Meio mórbido da conversa, mas não precisa deixar nada registrado, não. É mesmo essa conversa e se declarar mesmo. Hoje em dia a gente tem as redes sociais aí, né, que a gente pode mostrar um pouquinho das nossas vontades, acabar se declarando. Você já se deparou, que é um momento difícil, né? Sim. Sobretudo se a família nunca conversou sobre esse assunto. Sim. Você acaba de perder o ente querido, não pode também tomar essa decisão, daqui a um mês eu vou pensar, né? Não, tem que tomar a decisão meio que em cima do laço. Você já viu famílias em que um familiar quer que doe e o outro não quer? Sim. Já se deparou com isso? A gente tem bastante esse contexto de não consenso entre os familiares, né? E aí, infelizmente, aqui no Brasil, quando a gente não tem o consenso da família, a gente acaba não seguindo com a doação. A doação não é efetivada. A gente precisa que pelo menos aqueles principais ali, obrigatórios por lei de estarem passando por... Quem são os principais? Na doação de falecido até 2º grau. Parentes, companheiro, cônjuge, parentes até o 2º grau são os responsáveis. E tem uma hierarquia? Não. Para a parte de doação, não existe a hierarquia. Tem tanto valor a opinião dela quanto filho, de um irmão, quanto de um filho, sempre maiores de 18 anos, né? Mas se tiver briga, vocês desistem. Aí a gente não segue com a doação, porque a gente entende que já é um momento muito delicado para aquela família, a gente não quer gerar mais conflitos do que o que já está ali sendo colocado, né? Então a gente não segue. E o que você, assim, para a gente valorizar, daqui a pouco a gente entra mais no detalhe, claro, mas para a gente valorizar a doação, e você, com essa sua experiência de mais de 10 anos, o que você pode falar assim de benefício que você já viu, já palpou, já pegou na mão de alguém que recebeu esse órgão e essa pessoa está bem, está viva, está feliz, prosseguindo aí? Fala algumas coisas assim para que a gente se sensibilize. Eu acho que esse é o maior objetivo, né? Infelizmente, para aquela pessoa que faleceu, já não tem mais serventia aqueles órgãos, já não vão ser mais úteis. Mas a gente hoje tem no Brasil mais de 50 mil pessoas aguardando por um transplante de órgãos ou de córneas. E para essas mais de 50 mil. E para essas mais de 50 mil pessoas, aquele órgão é a única possibilidade de continuar vivendo. Então, de certa forma, a doação ela permite uma continuação da vida de quem vai receber, né? É a única possibilidade. Ou você recebe um coração, ou você recebe um pulmão, ou você não vai ter mais vida. E quando você vê a pessoa que recebe, nossa, como eles são agradecidos por aquela oportunidade de estarem ali ainda, sabe? De estarem vivendo.
de terem uma qualidade de vida um pouco melhor, de saírem de uma diálise que os prende 3, 4 vezes na semana e os impede de ter, né, momentos normais como quem não precisa de um órgão. Então eu acho que a doação, ela... Isso você fala do transplante de rim. Isso, na parte do transplante de rim, ou sair de um ambiente hospitalar, como muitas vezes o paciente que precisa de um coração, precisa de um pulmão, precisa de um fígado, já está ali numa situação muito grave que fica, né, preso ao hospital, né, para poder sobreviver. E a doação permite isso, permite que essa pessoa tenha uma nova chance de vida. Então, eu acho que é o maior bem que a gente pode fazer ao outro, sem saber quem é, porque na doação a gente não sabe para quem vai. Mas existe um impedimento de informar isso à pessoa? Sim. Legal? Legal. A família doadora não pode saber para onde está indo o órgão. E nem o receptor sabe de quem recebeu também, não. Quem recebe qual não foi, você acha, o que inspirou essa lei? Qual foi a preocupação? Olha, a gente Porque às vezes a gente a doação... Deixa eu só te interromper. Aí você conclui. A gente vê uma matéria num programa jornalístico das famílias se abraçando, se conhecendo e tal. Ou seja, esse impedimento é quando a família pede para não haver ou não? Não, o impedimento é de 100%. A família doadora não conhece a família que recebe e vice-versa, tá? Entende-se que a doação é um bem, é um ato que você vai fazer sem olhar a quem. Então, assim, independente de quem vá, aquela pessoa vai receber e vai ter uma nova chance de vida. O que acontece algumas vezes é que a gente sabe que tem casos midiáticos que, né, sobre doação, pacientes que vêm a falecer e que são aí da mídia e que acaba saindo nos noticiários e os receptores vão fazer aquele link de que, bom, eu recebi o órgão dessa pessoa. Mas não é permitido que as centrais estaduais, que todos os estados falem para quem vai ou para quem recebe. Tá? Isso está na legislação brasileira. Eu acho que é muito para uma questão de proteção. Fora do Brasil também é assim? Não. Outros países, Estados Unidos, por exemplo, é permitido conhecer, caso seja da vontade de ambas as partes, tá? E demais países também, mas aqui no Brasil não. Eu acho que vai muito por uma questão de proteção mesmo dessas famílias, né? Acho que a gente pode ter situações aí de barganha, por exemplo, de chantagens, né? E aí não é muito legal. Do tipo, eu não consigo nem imaginar. Mas assim, não que existam no Brasil, mas existem possibilidades, por exemplo, de uma família, você está vivo porque você está com o coração do meu filho. Então eu quero algo em troca. Vai saber, né? A cabeça humana é muito, né? Então você acha que o espírito da lei foi protetivo nesse sentido? É uma questão de proteção, para que ambos os lados possam viver em paz, né? Assim, né? Foi feito o ato de doação, a família que doa é uma família que, por vezes, tem uma ressignificação ali do luto, da morte, de uma forma muito diferente, né, do que as famílias... Melhor, né? Isso, com certeza. Para melhor, elas conseguem passar melhor por esse momento. E quem recebe precisa também de sossego, né, para se recuperar da cirurgia, do transplante e tudo mais, e poder ter a nova possibilidade aí de vida. Então, que seja melhor assim, que eles não se conheçam. Quando você fala nós estamos falando, agora falar sobre morte cerebral. Você tem o resto, todos os órgãos do corpo, a não ser que essa morte cerebral tenha tido uma infecção muito grave no pulmão, aquele pulmão teve uma pneumonia grave, não vai ser aproveitado. Mas vamos imaginar que os órgãos estejam funcionantes. Com o que você acompanhou, quantos órgãos você poderia nos dizer que já foram transplantados de apenas um doador? Assim, para quantas pessoas uma pessoa só conseguiu beneficiar? No mínimo 4, Alexandre. Porque, no mínimo 4. O que a gente tem mais clássico aí de doação, né, que são os órgãos que a gente consegue captar num volume maior, é fígado e rins. Então, assim, só aí já são 3 pessoas com órgãos sólidos, né? Fora as córneas, o tecido musculoesquelético, né? E tudo mais. Mas se for um doador bem mantido, que a gente chama, né? Porque tem muito isso. A gente não tem só a morte cerebral, a gente tem uma manutenção desse corpo
até que você faça todo o processo aí do diagnóstico e da entrevista familiar, né? E essa manutenção é um ponto primordial do processo. Se não for bem feita, a gente acaba perdendo a qualidade desses órgãos. No programa sobre transplante de pulmão, os convidados citaram isso, dizendo assim que às vezes a equipe que está com o doador lá internado e que chegou nessa situação clínica, é como se ele já está morto. Por que a gente vai ficar investindo nesse jeito que ele já está? Ele não pensa que aquilo ali 4 pessoas poderiam se beneficiar. Exato. A gente, infelizmente, tem essa realidade, principalmente no sistema público de saúde, porque a gente vê também que são profissionais que estão assoberbados de trabalho, né? Mexem com muitos pacientes ao mesmo tempo, e aí, de fato, esse que está ali no trâmite de morte encefálica vai acabar ficando de cantinho. Mas a gente também tem profissionais maravilhosos que atuam no processo de doação e que fazem todo esse momento de manutenção acontecer. Como né? se o paciente estivesse para sair Como se o paciente vivo. estivesse ali mesmo, né? E, enfim, essa manutenção é muito importante para que a gente tenha um maior número de órgãos captados. Então, se de fato for um doador muito bem mantido, a gente consegue pelo menos 8 vidas serem salvas aí, com 2 rins, um fígado, 2 córneas, um coração, um pulmão, um intestino, enfim, né? A gente consegue falar que um doador, se você for colocar a parte de tecido músculo-esquelético, consegue ajudar mais de 50 vidas. Porque 50 vidas? O tecido músculo-esquelético, quando processado, ele pode ser utilizado de diversas formas. Então, mais de 50 vidas podem ser salvas com um único doador. Eu não tenho vivência nessa área. Quando você diz transplante de tecido músculo-esquelético, isso. Em que situação você faz isso? E é o tecido que exatamente ósseo, você por exemplo, para um enxerto de fêmur que foi fraturado, ou demais fraturas necessárias de enxerto ósseo, né? Por vezes, o próprio dentista utiliza para enxerto dentário plaquinhas de ossos doados, que ele pede para o banco de tecidos. Então, são diversas as utilizações, né? Na parte de pele, por exemplo, para grandes queimados, você faz a doação, você faz a captação de pele no doador falecido, e essa pele é utilizada para grandes queimados ali como uma forma de curativo naquele momento. Tendão, enfim, né? Tem várias possibilidades aí, mas os principais é a parte do tecido ósseo mesmo, que aí ele pode ser desmembrado em vários, né? Por isso que a gente fala que um doador acaba salvando mais de 50 vidas. Eu já trabalhei em diversos hospitais e eu não me lembro de assim ter tido nenhum encontro com a equipe, com as equipes, no sentido de discutir a questão de doação de órgão. Você acha que os médicos, a equipe de saúde em geral, os serviços, eles estão antenados com essa... que existe um sistema nacional de transplante já há bastante tempo, né? Depois você podia fazer um histórico também, como é que essa política pública, quanto tempo que tem. Essa política pública circula as pessoas, entre os profissionais, eles sabem disso, que isso está acontecendo? Circula, mas pode ser melhor circulada, né? A gente ainda tem muitos braços aí do nosso sistema de saúde que realmente não sabem ou não se dedicam a essa temática de doação, né? Mas a gente tem também estados aqui dentro do Brasil, por exemplo, que são primeiro, segundo lugar em doação de órgãos, justamente porque viram na capacitação de profissionais de saúde a melhor ferramenta para que se tivesse o aumento de doação. Então, uma vez que a gente faz essa capacitação e que a gente consegue conscientizar os profissionais de saúde quanto à importância, a gente vê hospitais sendo muito bem estruturados e se destacando na realidade brasileira na parte de doação de órgãos e tecidos. No programa que a gente fez sobre transplante pulmonar, tanto o pneumologista, o Gabriel Santiago, quanto o cirurgião torácico, o Caio Bianchi, eles tinham suas especializações já em medicina, com clínica geral, a especialidade, por exemplo, pneumologia, o Caio
com a cirurgia geral, depois da cirurgia torácica, e se especializaram em transplantes também, quer dizer. Sim. Eu não sei se essa necessidade é a mesma do hospital doador, né, da equipe que doa. Não sei se eles precisam de tanta especialização assim. Por exemplo, para tirar Existem especializações relacionadas a isso. A doação. A doação de doação e transplante doador. como um processo, né, como um todo. Mas não é necessário assim para que se trabalhe na área, né? O que a gente tem são capacitações feitas mesmo pelas centrais estaduais para esses profissionais, enfim, e nos próprios hospitais a capacitação contínua desses profissionais, né? Então, por vezes, são profissionais que na grande maioria também vão entrar, assim como eu, de forma aleatória. Outros não se prepararam de fato para isso. Mas o que importa é que tenha uma capacitação contínua desses profissionais, que esses profissionais entendam que é um trabalho de formiguinha, mas que pode alavancar aí bastante nas suas unidades. Então, vamos falar um pouquinho do seu início nessa área na Bahia, né? Uhum. Mais especificamente em Feira de Santana. Você ficou lá 2 anos, né? 2 anos, isso. Como é que era o seu trabalho lá, que era mais voltado para a córnea? Isso. Na Bahia, eles possuem uma política para doação de córneas onde eles construíram núcleos regionais, que são profissionais que passam por um processo ali de treinamento junto aos bancos de olhos para poderem fazer a avaliação. Oftalmologistas? Não, são enfermeiros. Enfermeiros? Na grande maioria, os captadores de córneas são enfermeiros. Profissionais treinados pelos bancos de olhos para fazer a avaliação desse óbito, né, que aconteceu, a entrevista familiar e a retirada desses globos oculares, dos olhos Entrevista familiar da família doadora. Para a doadora, isso. E a retirada dos olhos, né, do falecido. Então, lá na Bahia, são 3 regionais e uma dessas regionais foi onde eu trabalhei, que foi a regional de Feira de Santana. Todo e qualquer óbito que acontecia nos hospitais de Feira de Santana, nós éramos notificados e aí íamos, avaliávamos. Todo e qualquer óbito. Existe um limite de idade que na Bahia era de 2 a 75, se eu não me engano agora, ou a 70, não me lembro. Para doar. Porque cada estado pode variar um pouco. Pela legislação é de 2 a 80 anos, né? Então, assim, cada estado tem a sua estrutura para poder fazer mais ou menos idade. Lá na Bahia, se eu não me engano, era de 2 a 70 ou a 75, e aí qualquer óbito dentro dessa faixa etária a gente ia avaliar. Existem as contraindicações da legislação, que a gente chama de contraindicação absoluta, assim como existe para a parte de órgão também. Mas para a córnea é muito mais abrangente a possibilidade, né? É o transplante que nós mais fazemos no Brasil. Isso, de volume, sim. Sim. É o transplante de córnea. Mesmo assim, ainda é bem pouco. A gente ainda tem mais de 20 mil pessoas aguardando por uma córnea para voltar a enxergar. Meu Deus! 20 mil pessoas? Mais que isso. Isso está naquele número de 50 mil que você citou antes? Isso, tá dentro daqueles mais de 50 mil. São dos dados... 50 mil que estão aguardando algum tipo de transplante, 20 mil é córnea. Isso. É um tecido, Alexandre, que a gente consegue pegar de qualquer óbito, né? Seja morte encefálica ou seja morte circulatória. Então deveria ter um volume muito maior. Você citou contraindicação, mas não especificou. Quais seriam as contraindicações nesse caso? Algumas sorologias positivas ainda no Brasil são impeditivas de fazer a doação, como HIV, por exemplo, HTLV, né? A gente tem alguns ainda. Sepsis não controladas, quando a gente tem o famoso choque séptico, né? Ou alguma infecção generalizada ali. Na parte de órgãos sólidos, alguns tumores também, neoplasias, né? São contraindicadas para doação. Na parte de córnea já não. A parte de córnea consegue fazer doação quando a pessoa tem alguma neoplasia, algum câncer, a não ser que seja algo relacionado à parte ocular mesmo, né? Enfim, tem algumas outras mais específicas ali, mas os principais são esses: as neoplasias, sorologias positivas e a parte de infecção generalizada. Tudo isso tem que ser muito bem avaliado.
Eu acho que, de repente, o que tá faltando, porque aqui você já falou tanta coisa que eu, como médico, desconhecia, eu acho que fica evidente, aliás, a cada programa que a gente faz aqui, Isso. fica evidente a desinformação. Né? Com certeza. Aí, no caso, não estamos nem falando de fake news, estamos falando de desinformação, de não ter a informação mesmo. Sim. Né? E eu acho que, quer dizer, um dos objetivos do nosso programa é esse, informar, mas alertar, né? Fazer aquela pessoa acender uma luzinha, vou parar de fumar, ou então vou emagrecer, ou então vou comer menos açúcar, vou parar de dar ultraprocessado para o meu filho, minha filha. Quer dizer, são coisas que a gente precisa informar, né? Mas eu acho que em relação à doação, é tão impactante isso que você disse, que um doador pode ajudar 8 vidas, né? Quer dizer, só nos órgãos, né? Quer dizer, essa questão da córnea, o indivíduo voltar a ver, né? Voltar a enxergar. Exatamente. Né? É uma coisa... E aquilo, porque se a gente for pensar quem é que vai aproveitar esses órgãos, por exemplo, a minha ideia era ser cremado, minha ideia inicial da minha vida. Há muitos anos que eu penso isso. E eu seria doado, porque o meu pedido era ser jogado atrás da igreja de Saquarema, Nossa Senhora de Nazaré, onde eu passei boa parte da minha infância. E jogar ali atrás daquela pedra e meus peixes iam comer minhas cinzas. Né? Quer dizer, alguém ia aproveitar. Mas, enfim, eu acho que se a gente vai para um cemitério, é colocado num caixão e tal, aqueles órgãos vão pura e simplesmente quase que evanescer. Né? Talvez micróbios lá comam aquilo ali, né? Aquelas... Ou então vão pura e simplesmente evaporar, né? Porque boa parte daquilo é água. Não, né? Serão utilizados. E aqui a gente precisa de muita... A gente tem muita gente precisando deles, né? Então, a doação acaba que dá essa possibilidade de utilização desses órgãos mesmo depois. Esse número que você citou, eu acho que deveria ser um número que deveria estar em todas as bandeiras quando a gente fala no tema da doação do, né? Transplante. Que é 50 mil pessoas. Né? Isso. É um benefício extraordinário que essa ação pode ter. Uma coisa que não sei se foi Gabriel ou Caio, se queixaram, é que muitas vezes as equipes acabam se desmobilizando, sobretudo as equipes que vão receber os órgãos, porque o Caio Bianchi citou aqui, por exemplo, que o salário dele é o mesmo de um outro colega dele. Sim. Só que o celular dele tem que ficar ligado 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque você não sabe quando é que vai chegar um órgão e você vai ter que ser chamado para realizar o tal transplante. Quer dizer, no caso dele, quando vai chegar um pulmão, para ele fazer o transplante pulmonar. Exatamente. E ele, enfim, a vida dele fica muito restrita. Eu perguntei assim, na sua equipe, perguntei aos dois que trabalham com você, né? Sim, sim. Eu perguntei na equipe de vocês quantas pessoas são. Aí o Gabriel falou 2 pneumologistas e o Caio falou 2 cirurgiões de tórax. Ou seja, é uma equipe reduzidíssima. E um cirurgião de tórax não pode fazer um transplante sem o outro. Exato. Então, tem que ter os dois com o celular ligado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso tem sido discutido, não? Tem bastante. Tá? E que fórum que dá ouvido a essa questão? Porque eu acho que entre os enfermeiros não deve ser muito diferente, né? O enfermeiro especializado devem ser poucos, né? Sim, são poucos. Mas já faz alguma diferença dentro do cenário nacional, mas de fato a remuneração não é compatível, né, com o que a gente fica disponível para o serviço, né? Então, em que fórum isso está sendo discutido? Isso está sendo discutido junto ao Ministério da Saúde, através do Sistema Nacional de Transplantes. Existem aí políticas pensadas já há um tempo de incentivos à parte tanto de doação quanto de transplante. Então quer dizer que esse tema está na pauta? Tá na pauta. Tá Mas na há 10 pauta, anos? sim. Há 15 anos?
Bota mais ou menos isso. Porque o Rio de Porque Janeiro, muda em muito, relação né? a transplante pulmonar, os dois me disseram, e você deve me confirmar, que tinha praticamente parado de fazer transplante pulmonar. Sim, retomou agora há uns 3 anos. Bastante tempo Quase sem 10 fazer. anos sem fazer. Isso, bastante tempo. E aí retomou cerca de uns 3 anos, mais ou menos, de 2020 para cá, que a gente conseguiu retomar esse cenário de transplante pulmonar. Mas existem, sim, conversas. É porque acaba que, infelizmente, são núcleos que conversam de acordo com a política, né? E, assim, às vezes as trocas de um coordenador interferem em alguma caminhada que já tenha sido feita, para-se de falar, e aí depois volta quando o coordenador é trocado novamente, né, do Sistema Nacional de Transplantes, ou das centrais estaduais, ou das secretarias estaduais, que são aqueles órgãos responsáveis por justamente deliberar e conversar sobre esses assuntos da legislação, né? E desses incentivos, mas existem sim conversas já bem adiantadas aí. Eu pedi a você para esmiuçar um pouquinho, e eu acho que está na hora. Fala um pouquinho desse Sistema Nacional de Transplantes. O que é esse sistema? Tá, o Sistema Nacional de Transplantes, ele foi criado também na década de 90, junto com o início da legislação, né? E ele é responsável aí por toda essa parte de diretrizes, políticas, legislação relacionadas à temática de doação e transplante de órgãos e tecidos. Ele tem uma central nacional, que é lá em Brasília, né? Atualmente o Sistema Nacional de Transplantes é coordenado pela doutora Daniela Salomão, e ela fica responsável por todo o cenário do Brasil no que tange a essa parte mais de políticas e legislação, logísticas também desses órgãos, que por vezes vão de um estado para outro, né? Isso fica tudo com a coordenação nacional. Se você desce um pouco para o nível do estado, a gente tem as secretarias estaduais de saúde, onde cada uma possui a sua central estadual de transplantes, né? E aí, a depender do estado, tem uma central só ou mais de uma para poder atender a toda a demanda da região. E aí essa central estadual de transplantes, ela é responsável por fiscalizar, por fazer toda a logística para que o processo aconteça de forma íntegra e ética, né? Descendo mais um pouco, a gente tem... Qual é a preocupação da questão ética? Para que a gente tenha a transparência total do processo, né? Uma vez que um órgão é doado, que um paciente ali, a família autoriza a doação, esses dados vão para um sistema informatizado do Sistema Nacional de Transplantes. E é por ordem de chegada do receptor? Depende do órgão, tá? Vai depender da sua gravidade, da gravidade do receptor, vai depender de uma compatibilidade de tipo sanguíneo, vai depender de uma compatibilidade genética, por exemplo, como é o caso do rim, que além de tudo precisa de uma compatibilidade genética, ou por vezes compatibilidades antropométricas. Eu, por exemplo, tenho 1,5 metro. O meu coração é pequeno para uma pessoa de 1,90 m, talvez, porque vai ficar boiando ali na caixa torácica e vice-versa, né? Então, tem vários pontos importantes que esse sistema informatizado mistura ali as informações do doador com o receptor. E no que mistura ali as informações, sai o que a gente chama de ranking, que é uma lista com os principais possíveis receptores de cada órgão desse doador. Isso tudo é feito de forma muito transparente para a sociedade, né? Quem espera por um órgão, por exemplo, recebe um código e consegue ver a sua colocação na fila. Então, tem toda uma questão de transparência e ética para que não ocorram fake news, né, relacionadas a esse tema. Então, as centrais estaduais de transplante são responsáveis por tocar esse processo todo da doação até a distribuição desses órgãos e, posteriormente, também para saber um monitoramento de como estão esses receptores, para ver se esses órgãos estão indo com uma boa qualidade, por exemplo, né? Fica responsável por essa parte. Se descer mais um pouquinho no organograma, a gente tem os núcleos regionais, que é o que a gente chama de organização de procura de órgãos, que são profissionais que ficam responsáveis por uma região de hospitais. E aí eles acompanham todo o processo de doação, desde o momento que se tem o início desse protocolo de morte encefálica sendo feito,
até o momento da retirada desses órgãos, né, do doador. Perpassando aí pela manutenção, pela entrevista familiar e todos os demais pontos do processo. E localmente falando, estão os hospitais notificantes, né, desses pacientes em morte encefálica, estão as CIDOTs, que são os núcleos. Cada hospital deveria ter um núcleo desse, que é uma comissão específica para doação de órgãos. CIDOT é com C? É com C, C-I-H, C-I-H, D-O-T-T. Que depois, na hora que a gente reeditar o programa, a gente coloca lá a sigla, enfim. Isso. Então, cada hospital deveria ter uma CIDOT, né, um núcleo para conduzir esse paciente em morte encefálica, para conduzir essa conversa com a família, né, para conduzir essa manutenção de forma que tudo aconteça bem. Não é a realidade de todos os estados. Existem estados que atuam mais com OPOS, outros que atuam mais com CIDOTs, e assim vão desenhando. OPOS é o quê? OPO é a Organização de Procura de Órgãos. É um núcleo regional, diferente da CIDOT, por exemplo, que fica responsável só por um hospital. A OPO fica responsável por um número de hospitais, por um número de habitantes, que geralmente gira em torno de 2 a 3 milhões de habitantes para cada OPO. E você foi diretora técnica do programa estadual aqui do Rio de Janeiro, né? Ligado à Secretaria Estadual de Saúde. Uhum. Como é que foi a sua experiência lá nessa função? Como é que foi, assim, no sentido de em que pé nós estamos no Rio de Janeiro em relação a outros estados e outros países? Como é que foi a experiência? Foi bem desafiadora, como o senhor falou anteriormente, realmente o telefone fica 24 horas ligado, porque os órgãos também não têm horário para chegarem, né, vamos colocar assim. Os pacientes não têm um horário fixo para morrer, então a gente tem que ficar realmente 24 horas no ar. Mas foi de grande aprendizado, primeiro para poder gerenciar, saber fazer uma gestão de um programa tão nobre e tão grande, né? Só dentro da Central Estadual, por exemplo, de transplante, são mais de 50 profissionais, dentre enfermeiros, médicos, administrativos, enfim, que a gente tem que conduzir ali, né? Eu gostei da expressão que você usou, um programa tão nobre. Tão nobre, né? Porque eu sou muito apaixonada por essa área, e é nobre mesmo, sabe? É nobre mesmo. Transformar a morte em vida, é uma coisa meio mágica, né? E transformar a vida das pessoas, né? Eu sempre tive muito, quando eu escolhi a área de saúde, era isso, era poder transformar a vida das pessoas de alguma forma. E mesmo que seja nesse momento tão difícil da morte, né, de alguém, a gente transforma as vidas de quem está ali perdendo um ente com a possibilidade da doação e de quem vai receber um órgão. Isso é uma coisa meio assim, quase que esotérica, né? A gente pensar no yin, no yang, né? Na noite e no dia. Na verdade, é tudo uma coisa só, né? A morte de um é a vida do outro, né? Exatamente. Mas foi bem desafiador. O Rio de Janeiro cresceu bastante no cenário nacional. Nós chegamos a ser aí terceiro lugar, por exemplo, em doadores absolutos, né? No cenário nacional, mas ainda chama de doadores absolutos? Aqui não a gente bota o número, população, né? Não, é porque não é por população, é por número total de doadores, né? De pessoas que se transformaram em doadores. O Rio chegou a ser o terceiro. Quem era o primeiro e segundo? São Paulo? Geralmente compete entre Santa Catarina e Paraná. Eles ficam ali na dobradinha. São Paulo estava atrás? São Paulo números absolutos? Em números absolutos chegou a ficar atrás do Rio de Janeiro, sim. Mas isso é muito móvel, né? Muito variável. Vai de acordo com o que está acontecendo, acaba que interfere muito com o que está acontecendo na saúde do Estado e tudo mais. A gente sofre algumas oscilações. No Estado do Rio de Janeiro, quais são os transplantes mais comuns? De volume... Que o de pulmão a gente não estava fazendo durante muito tempo. Isso. Em termos de volume. Mas aqui, de volume, sempre vai ser fígado e rim, né? São os carros-chefes aí, na parte de órgão. Mas aqui no estado do Rio de Janeiro faz transplante de coração, pulmão, pâncreas, fígado, rim, intestino, córnea, tecido ósseo também e pele. Então faz praticamente todos, né? Além do transplante de medula óssea, que é outro também que a gente ouve falar mais,
né? Mas também precisa melhorar bastante aí. Tá. Nós vamos... Eduardo Fernandes, não é isso? Eduardo Fernandes é um cirurgião, sim. Então, é um cirurgião nessa parte de transplante. O Eduardo Fernandes para a gente falar sobre transplante de fígado. Vou entrar em contato com ele e vou pedir a ele para vir aqui falar sobre isso, porque eu acho que é um sucesso, né? O transplante de fígado, não digo assim no Rio de Janeiro, mas a sobrevida que as pessoas têm. Normalmente é com cirrose mais alguma coisa que faz o... Sim, tem algumas doenças específicas. Eu realmente não sou muito Sim. por dentro da parte Separado, separado, mas tocar, com certeza ele... aqui a gente também tem dentro do estado do Rio de Janeiro o Dr. Lúcio Pacheco, que também faz parte do cenário do transplante hepático, tá? Enfim, acho que são duas pessoas que vocês podem entrar em contato para falar mais diretamente sobre o tema. Vamos falar assim. Vamos fazer o seguinte, Geraldo, vamos fazer um intervalo com uma ou duas músicas sobre tabaco. As músicas no intervalo são da nossa campanha contra o fumo. E aí a gente vai voltar com duas matérias que eu editei, uma do RJTV 1, de anteontem, e outra, uma fala do André Trigueiro para a Rádio CBN ontem. E são falas sobre o evento que foi a doação de sangue no Hemorrio a partir de uma iniciativa da cantora Ludmilla. E aí eu queria ouvir você sobre essa questão. Vamos ouvir essas músicas, ou uma música ou duas, Geraldo é que escolhe, e depois a gente entra. Você conseguiu, Geraldo, pegar as matérias? Ai, que bom. Vamos lá, então. ZYU 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM. Rua Hilário de Gouveia, 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Telefone 3649-3411. E-mail estudionsc@gmail.com. Eu me chamo Tony Garrido, junto de Vange Souza, a gente convida a dizer não ao cigarro, não ao tabaco. Caos da fumaça de tantos carros e chaminés, somado ao ar já pesado, cigarros, charutos e narguilés. É feito estufa, é feito por cada um mais um contra, já são dois a favor do ar mais saudável. Apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. Eu trago a música, é o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música, mundo sem tabaco, levante a sua voz. Trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. É o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Mundo sem tabaco, levante a sua voz. É feito estufa, é feito por cada um mais um contra, já são dois a favor do ar mais saudável. Apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, soa bem ao meu, ao seu ouvido. Eu trago a música, é o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música, mundo sem tabaco, levante sua voz.
ouve a sua voz. Eu me chamo Vange Souza, junto de Tony Garrido, a gente te convidou a dizer não ao cigarro, não ao tabaco. Você está sintonizado na 98,7 FM. Rádio Nossa Senhora de Copacabana, a onda que chega ao seu coração. Então, estamos reiniciando o programa Viva a Voz Saúde hoje, pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana. A música que tocou foi a música do Tony Garrido com o Vange Souza, chamado Eu Trago a Música, para não tragar cigarro, ele traga a música. E o programa de hoje está sendo sobre doação de órgãos, uma continuação de um programa anterior que nós fizemos há 15 dias sobre transplante de pulmão. E hoje nós estamos entrevistando a enfermeira Ana Carolina Almeida, que foi a diretora técnica do programa de transplante da Secretaria Estadual do Rio de Janeiro até 2022, e agora ela faz parte do núcleo, né? Ela é enfermeira supervisora do núcleo de doação e transplantes da rede DOR, que é a maior rede privada de hospitais e de consultórios, enfim, aqui no estado do Rio de Janeiro. Eu, como disse no final do primeiro bloco, eu editei 2 matérias jornalísticas sobre o que aconteceu ontem e anteontem, que foi um recorde de doação de sangue do Hemorrio, que é o Instituto de Hematologia aqui do estado do Rio de Janeiro, e eles bateram um recorde, chegando, se não me engano, a 750 bolsas doadas, e as matérias vão falar por si só, e depois eu vou pedir à convidada que faça algumas observações sobre o que a gente vai ver. A cantora Ludmilla está oferecendo ingressos do show no Nice para incentivar a doação de sangue no Rio. Aí já viu, né? Aí a procura no Hemorrio disparou. Tem fila. A Lívia Torres está lá agora e mostra pra gente. Bom dia, Lívia. Oi, Mariana. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Tem fila e olha, que fila! Vou botar o vídeo. O áudio do Trigueiro, André Trigueiro, é um jornalista da Rede Globo e também do Sistema Globo de Rádio, e ele fez uma fala ontem na Rádio CBN sobre esse evento da Ludmilla e doação de sangue. Uhum. Rio Mais Limpo, com André Trigueiro. Bom dia, André, tudo bem? Bom dia, Fred, bom dia, ouvintes. A coluna de hoje é um salve para grande artista que é a Ludmilla, né, André Trigueiro? Responsável por fazer uma mobilização que gerou nada menos do que a maior doação de sangue em um dia só no Hemorrio, 500 bolsas. Ela convidou os fãs, né, para participar, para doar, e em troca ia distribuir ingresso pro super show que ela vai fazer no final de semana aqui no Rio de Janeiro, e é tão legal a gente ver artista com essa consciência, né, da sua importância. E é tão raro ver artista com essa consciência. Eu não consigo lembrar de outro ídolo que tenha tido a ideia simples e cativante de promover troca de ingresso por doação de sangue. Parabéns, Ludmilla, parabéns aos fãs da Ludmilla. Desde 1944 é uma luta contínua do Banco de Sangue do Hemorrio para mobilizar a população a doar vida. Porque uma coisa é você doar agasalho ou comida. Quando você fala de doação de sangue, você está doando algo de si mesmo, Fred. Está doando parte de você, que sustenta a tua vida física, orgânica, e que haverá de produzir uma bolsa de sangue. A gente não doa só sangue, é sangue e hemoderivados. Então, existe essa possibilidade de você estar numa única doação, salvando a vida de 5 a 6 pessoas diferentes. É algo fabuloso, é a força do ídolo. Eu fico imaginando os precedentes que se abrem com esse fenômeno. Quer dizer, você ter mais de 500 doações num dia,
a partir do apelo feito pela Ludmilla, fica imaginando, com todo respeito, eu não quero citar nomes, eu fico constrangido porque a lista é grande de ídolos do futebol, ídolos da música, ídolos da cultura, que poderiam realizar movimentos semelhantes, cara. Ontem teve jogo do Flamengo no Maracanã. Você imagina a diretoria do Flamengo falando assim: nós vamos trocar 500 ingressos por torcedores que queiram doar sangue. Que tal? Eu não tenho dúvida que haveria outra fila idêntica. E eu tô falando do Flamengo porque teve jogo ontem, com o Maracanã lotado. Vale pro Fluminense, vale pro Vasco, vale pro Botafogo. A gente vê a mobilização, por vezes, das Forças Armadas, de grupos corporativos que tentam se organizar internamente, sabendo das dificuldades do Hemorrio. E os estoques invariavelmente baixos de sangue e hemoderivados aqui na cidade e no estado do Rio, tentando, é sempre uma luta, Fred, é sempre uma luta. Então a Ludmilla tá de parabéns. Eu fico pensando, essa garotada, porque são jovens na fila, eu tenho a convicção de que a maioria absoluta deles nunca doou sangue. Então tem um outro benefício aí, que é parte dessa garotada que só doou sangue para ter ingresso pro show da Ludmilla no Engenhão, ter gostado da ideia. Falado assim: nossa, eu não sabia que esse gesto tão simples era tão importante para tanta gente. Eu vou voltar aqui, eu vou fazer de novo, não me custa. É algo que eu já compreendi a importância e a relevância. Então o Brasil é um país com muita gente bombada nas redes sociais. E é um país em que os ídolos banalizaram a fama. Me perdoe a franqueza. Você fica compartilhando bobagem, fica compartilhando besteirinha, imagem tola. É uma coisa horrorosa. Ontem no Jornal Nacional fiz uma reportagem sobre o crime de você banalizar o uso de animais nas redes sociais, que rendem muitos likes e curtidas, e em parte dos casos é animal silvestre, cara, de origem clandestina, e o Ibama tá de olho. Tem gente famosa fazendo isso, eu não vou dar nome aqui. Então, parabéns, Ludmilla. É um marco na história da doação de sangue no Brasil, não apenas no Rio de Janeiro, e um desafio saudável, positivo, que está colocado para outras pessoas com milhões de seguidores. Que tal você fazer algo na rede que seja minimamente útil, minimamente importante para a coletividade? Será que é pedir muito, Fred? Não, não é pedir muito. E é isso aí. Hoje tem mais, viu? Hoje e amanhã tem mais. Conseguiu. Agora vai entrar matéria, o Geraldo vai colocar a matéria do RJTV, mais 3 minutinhos. A cantora Ludmilla está oferecendo ingressos do show no Manaus para incentivar a doação de sangue no Rio. Aí já viu, né? Aí a procura no Hemorrio disparou. Tem fila. A Lívia Torres está lá agora e mostra pra gente. Bom dia, Lívia. Oi, Mariana, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Tem fila e olha, que fila! Ludmilla no Manaus, o show é nesse sábado no Engenhão. E aí ela anunciou nas redes sociais, olha, quem for doar sangue vai ganhar ingresso pro show. Dá só uma olhada no tamanho dessa fila. Olha, os últimos estão por aqui. Essa fila faz, o William Corrêa vai mostrar pra vocês, faz um caracol. Ela vai indo. Lá embaixo ela faz outro caracol. E aí... finalmente, ela não termina, porque lá dentro ainda tem uma sala de espera. É muita gente, tem gente aqui que está se escondendo, porque está fugindo do trabalho. Essas pessoas a gente não vai mostrar, mas tem gente que está feliz da vida. Tá feliz da vida, tá tranquila, vale a pena. Então, vale a pena. Tranquilo não tá, né? Que tá muito cheio, mas vale a pena, vale muito a pena. Eu fui no primeiro no Manaus, né? Então, assim, vale muito mesmo. Vale esperar. Vale esperar, vale faltar trabalho, vale chegar atrasado. Eita ferro, vale faltar trabalho, será? Vamos dar um rolé por aqui. Vou subir a escada, vou falar com quem tá primeiro aqui nessa fila, quem chegou mais cedinho. Esse grupo aqui chegou às 7 da manhã, já deu pra tomar café da manhã? Então, a gente tomou café da manhã em casa às 5 horas da manhã, porque foi a hora que a gente saiu. Mas a gente chegou aqui às 7, né? Uma luta, porque já estava muito cheio. Teve gente que chegou às 4 horas da manhã, que a gente ficou sabendo.
E a gente tá aqui, né, esperando, porque junto uma coisa, né, que é a doação do sangue e a questão do ingresso, que a gente também quer muito ir, sabe? Elas duas já doaram sangue, é a minha primeira vez. E eu acho que é bacana, acho que junta uma coisa com a outra, que são duas coisas legais, e esperamos estar lá. Tá ansiosa aí pra ir lá doar sangue, tudo certo? Muito, muito, muito tranquila, tô meio que acostumada já, é uma ação muito boa, dói um pouquinho, mas depois que você recebe a mensagem lá do Hemorrio, que você acabou de salvar vidas, é uma alegria muito grande. Todo mundo aí motivado por essa ótima causa, que é a doação de sangue. Muita gente que acordou cedo, vou dar mais uma voltinha aqui na fila, olha, tem gente escondendo porque tá matando aula, tá matando trabalho, mas tem gente que tá animada por aqui. Vocês estão felizes, ansiosos? Tá ansioso pra doar sangue? Lógico, o que é isso? Ou pelo show? Também, os dois. E você? Você não para de rir, meu Deus do céu? Tá feliz, tá nervosa? Muito feliz, muito nervosa, muito ansiosa com esse show. Olha aí, todo mundo ansioso pelo show, mas veio aqui, acordou cedo e tá fazendo essa boa ação nessa manhã de quarta-feira. Mariana, vou continuar por aqui. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre essa fila. Volto com você. Euforia na fila do Hemorrio. Que bom seria se fosse sempre assim, né? Bela iniciativa da cantora Ludmilla. Que bom que tem fila, a gente fica muito feliz. Mas seria muito bom ver fila sempre no Hemorrio, para ajudar vidas que precisam. Então, ações assim são bem válidas, movimentam o cenário da saúde como um todo e deveriam ser mais utilizadas por tantos outros. A gente tem, o André, por exemplo, citou a questão do futebol. O futebol é uma paixão nacional, né? Quisera eu poder ter ações assim em todos os grandes jogos. A gente tem times, inclusive a gente utiliza dessas campanhas, dessas gravações em algumas capacitações que a gente faz, de times que realmente vestiram a bandeira da doação de sangue e fizeram ali uma campanha de 1 mês, talvez 2 meses, para os seus torcedores doarem sangue. E é isso, tem que ir para onde a população quer escutar. Se a população está escutando através da Ludmilla, ótimo. Se a população vai escutar sobre o assunto através do futebol, através de uma roda de samba ou qualquer que seja ali a situação social, que maravilha, que bom poder falar com a sociedade dessa forma, né? Eu fui diretor do Vasco durante alguns anos e a vice-presidência social criou uma diretoria para mim que era de saúde preventiva. E aí eu fiquei conhecendo alguns movimentos da torcida do Vasco. E um dos movimentos muito interessantes, que eu não sei se está vigindo ainda, porque eu não estou nessa diretoria, era o chamado Vascaíno Sangue Bom. E o Vascaíno Sangue Bom é porque havia dentro da torcida, a própria torcida, os próprios torcedores eram doadores e por uma iniciativa deles mesmos, né? E eu acho que muita coisa pode ser feita. Eu acho que a gente tinha que tirar a fotografia do que aconteceu no Hemorrio nesses últimos 2 dias e trabalhar muito isso internamente, mesmo a nível de governo, né? Que iniciativa os governos podem fazer? Você que saiu do setor público, né? Da direção técnica do Programa Estadual de Transplantes e agora está numa rede privada, que é a Rede DOR. Como é que está essa sua experiência na rede privada? E outra coisa, você emenda na sua resposta, aquela tal lista que existe, aquela hierarquia, aquele ranking, envolve pessoas da rede pública e da rede privada, né? Não há uma diferença entre... Não. É só a lista é única. Isso, a lista é única, uma vez que a pessoa precisa de um órgão, de um transplante, né? Ela vai ser listada independente de ser de serviço público ou privado. A ordem é a mesma e quando sai o ranking, sai de acordo com a compatibilidade do órgão do doador. Cantora Ludmilla ainda existe no Brasil show no Manaus. Muito a ser trabalhado no âmbito privado em relação à doação. Isso já mudou bastante o cenário, tá? Mas ainda existe muito o que se trabalhar nessa questão de doação de órgãos no âmbito privado também. Assim como no público também existem, né, as suas fragilidades. No privado a gente também precisa ainda mexer bastante na cultura das unidades. E aí eu falo de uma forma geral, né? Na conscientização dos profissionais, naquele cuidado com aquele paciente que está ali em morte cerebral, em morte encefálica. Mas, com certeza, através de capacitações, de conscientização
eu acho muito dos profissionais que atuam nas unidades privadas, a gente consegue sim fazer a diferença, consegue sim mostrar que a rede privada é capaz de aumentar as suas notificações de morte encefálica e as suas doações, se abraçar de fato a causa. O que é o núcleo que você faz parte na Rede DOR, que é o núcleo de doação? Cantora Ludmilla está oferecendo... Quem compõe esse núcleo? Como é que vocês trabalham? Na verdade, é a junção, né, de todos os transplantadores, de todas as equipes de transplantadores de órgãos, né, e no meu caso, na parte de doação, que vai ali gerenciar o processo dentro da rede, seja Rio de Janeiro, São Paulo, cada estado tem o seu núcleo, né, dos seus transplantadores. Então, é uma coisa mais de gerência mesmo, no que eu faço, né, mais de gerência do processo. Então, a gente tem algumas enfermeiras com a gente também, e os transplantadores que ficam aí responsáveis pela parte da cirurgia e do transplante propriamente dito dos órgãos. Que a gente falou em ficar de stand-by, né, aguardando um chamado 24 horas por dia, mas além dos cirurgiões, dos clínicos, de vocês, da parte da enfermagem, você tem todo o resto de uma equipe, né? Fisioterapeuta, psicólogos, anestesistas, né? Com Sem anestesista você não opera um paciente. Na parte de doação, assim como de transplante também, nós somos multiprofissionais, né? Então, a parte de doação, propriamente dito, a gente gira em torno de 50 profissionais, se for contar desde a identificação desse paciente em suspeita de morte encefálica, e aí vem os médicos capacitados que fazem todo o diagnóstico, né, da morte encefálica, vem os profissionais, fisioterapeuta, enfermagem, nutrição, psicologia, responsável pela parte aí da manutenção, entrevista familiar. Vem a equipe toda da Central Estadual de Transplantes durante todo esse processo, né? Enfim, os anestesistas, os cirurgiões para retirada desses órgãos. Então, é muita gente envolvida no processo, é muita gente que trabalha. Geraldo, está passando toda hora aqui. Volta. Eu tô indo e voltando. Não, mas volta com ela. Tá, não voltou. Nós estamos... Vamos voltar para o setor público. No intervalo do programa, a gente conversou rapidamente sobre a questão do financiamento disso a nível de SUS, né? E você me disse que a tabela, né? Explica para os ouvintes que não entendem desse assunto em particular, do financiamento dessa estrutura toda pública. Sim, o Sistema Único de Saúde brasileiro é o maior sistema de saúde para essa parte de doação e transplantes do mundo, né? Sendo público. E aí ele tem, obviamente, uma tabela onde todas as ações relacionadas à doação e a transplante são ali remuneradas e faturadas, enfim. Por vezes, em alguns momentos, essa tabela já se encontra um pouco defasada, mas a gente tem aí uma proposta, né, um movimento do Sistema Nacional de Transplante junto ao Ministério da Saúde para que se reveja essa tabela e esses valores. Quer dizer, o congelamento da tabela é para todas as tabelas do SUS, mas existe o sistema de transplante está tentando mexer nessa parte que lhe cabe. Está tentando mexer, na parte que lhe cabe, sim, para melhorar talvez aí um pouco essas remunerações dessas ações, tanto de doação quanto de transplante. O que se faz necessário, né? Já tem muito tempo congelado. Você não tem em mãos os dados específicos, né, de custo, de quanto que é pago por uma cirurgia dessa, mas, a grosso modo, por exemplo, você acredita que um transplante de rim saia pelo SUS por menos de R$2.000? Isso. Que é uma coisa difícil você manter uma equipe, um hospital, por exemplo, conveniado com o SUS, né? Como é que você vai manter uma equipe tão mal remunerada dessa forma, né? A gente costuma dizer que quem trabalha com doação e transplante acaba que não faz pelo valor financeiro, muitas das vezes, né? Faz pelo amor à causa, enfim, pelo entendimento aí da nobreza das ações. Mas que, de fato, tem que ser revisto, tem que ser revisto. Cenário nacional como um todo, né?
Isso não se aplicaria só ao transplante, né? Mas eu acho que o transplante ficou mais evidente de que a equipe ela é muito dedicada. É uma coisa que, de repente, você não pode fazer uma viagem, né? Você não pode, enfim, tomar um pouquinho de álcool a mais naquela noite, porque naquela noite pode tocar o celular. Pode acontecer, sim. Por exemplo, muitas mudanças nas nossas vidas acontecem por causa do nosso trabalho, né? E a vida privada dos profissionais é afetada também, né? Porque, de repente, o cônjuge ou a cônjuge daquele membro da equipe queria fazer algo naquela noite, uma coisa diferente, e está preso a uma ligação. Mas não é também tão frequente assim, porque eu tive conversando com o Caio fora do programa, quando acabou o programa, na rua, e eles falaram, por exemplo, que o transplante de pulmão ficou paralisado quase que 8 meses, né? Depois de ter sido retomado, faltava uma coisinha, não sei se é algo que mantém o órgão, não sei se é um soro, eu não sei o que era. É um líquido de perfusão. Isso, exatamente. O líquido de perfusão. O que é o líquido de perfusão? É uma substância que a gente coloca dentro do órgão uma vez captado para que ele seja mantido ali em condições favoráveis para ser colocado no receptor, né, por quem espera. Então, algumas vezes ocorre talvez o atraso na chegada desse líquido, né, nos órgãos, nos centros transplantadores públicos, por exemplo. Mas, e aí você não pode fazer um transplante. E aí não consegue, fazer sem esse material. Não tá bem preparado. Não consegue. Ele me falou que isso, mais ou menos 8 meses. Aí realmente essa realidade eu não... E falei, pena que a gente não falou isso no programa, estamos conversando só aqui, no pós-programa, porque é uma informação que não pode faltar, né? Não é possível que você deixe faltar algo que é fundamental para a realização do que o Sistema Nacional de Transplante propõe, né? Em relação à família doadora, como é que é feito o approach? Se o indivíduo não manifestou isso para a família, como é que se chega nessa família? Bom, Qual então é a estratégia que você usa para alguém que acabou de perder um ente querido? A melhor estratégia existente, e é que a gente vê realmente que tem resultado, é num bom acolhimento desde o início do processo. Então, o paciente em morte encefálica, ele passa por diversos exames para que seja diagnosticado de fato ali, fechado, né, o óbito desse paciente. No decorrer desses exames, até previamente, quando já se suspeita do quadro de morte encefálica, porque ele não está mais respondendo a um ou outro reflexo ali que a gente avalia, a gente já começa a acolher e a conversar com essa família. Então, toda família que é bem acolhida desde o início e que vai entendendo o passo a passo do que a gente chama do protocolo de morte encefálica, ao final, ela já está bem esclarecida sobre o diagnóstico e consegue seguir para a conversa de doação. Muitas famílias, se bem ali explicadas, bem esclarecidas, elas já chegam para a gente quando recebem a notícia de óbito e perguntam assim, mas e agora? O que a gente faz? E aí a gente tem ali a abertura de se ofertar a possibilidade de doação de órgãos. Quando essa família não é bem esclarecida ou porque o paciente teve essa suspeita e não foi falado inicialmente, só foi falado no final, já dando a notícia do óbito, muitas vezes essa família não vai estar apta naquele momento ali da notícia do óbito a ser abordada sobre a possibilidade de doação, a ser oferecida a possibilidade de doação. Então, cabe a gente... Corre o risco, inclusive, dessa família que não foi bem orientada, achar que a equipe está menosprezando o que aconteceu, né? A partida do ente querido deles e né? como se vocês estivessem sendo frios demais, né? Também, ou às vezes eles acabam colocando para nós, na verdade, uma insatisfação
de todo o atendimento realizado ali, né? Que levou ao óbito. Que levou ao óbito e acaba vindo como uma negativa devido à insatisfação que, na verdade, não teve a ver com o nosso desfecho propriamente dito, né? Então, o que eu sempre levo como estratégia é esse bom acolhimento. Uma família que é acolhida e é esclarecida em todo o processo, até porque a família tem direito a presenciar os testes realizados, né? Então, essa família que vem acompanhando o processo como um todo, quando chega no final ali, infelizmente, da notícia do óbito, ela fica apta a receber a possibilidade de doação. E a gente consegue conversar. Senão, a gente também fala, olha, não é o momento agora, a gente pede para conversar no momento posterior, seja no mesmo dia, dali a algumas horas, ou no dia seguinte pela manhã. A gente estuda muito a família, né, nesse momento para saber se é ou não a forma correta de abordar sobre o assunto. Porque é complicado, porque nós somos chamados, né, e somos, né, profissionais de saúde. Mas, na verdade, os pacientes que estão no hospital estão doentes, né? Então, são profissionais, nós seríamos profissionais da doença. Que as pessoas com saúde estão fora do hospital, né? Pode até estar no ambulatório, mas estão fora do hospital. E, nesse momento, você discutir a morte não é uma coisa filosófica, né? Naquele momento é uma coisa objetiva. Sim. Depende de cada família a dor que vai sentir, né? A morte era esperada, não era esperada. O que levou à morte foi uma coisa violenta, e aí isso seria mais uma violência, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que o que a gente precisaria marcar melhor seria a satisfação da pessoa, da família, pós-doação, né? Porque o Brasil faz pouco isso. Eu acompanho no meu trabalho contra o fumo que uma das campanhas mais exitosas americanas contra o fumo foi uma campanha que o nome em português poderia ser literalmente Dicas de Ex-Fumantes. Então, esses ex-fumantes, eles se mostravam, não eram atores, eram pessoas reais e se mostravam com as suas consequências. Por exemplo, um dizia que tinha uma traqueostomia que ele precisaria ficar com ela para sempre, aquele orifício aqui no pescoço. E aí ele dizia, o grande problema é na hora que eu tomo banho de chuveiro, porque a água do chuveiro podia entrar. Isso parece uma coisa meio mórbida, mas isso é a fala de alguém real e que influencia as pessoas. Tem uma outra situação, por exemplo, de um indivíduo que, por uma tromboangiite obliterante, uma doença arterial grave periférica, perdeu um pedaço da perna. E ele fala da vida dele, como é que é viver sem a perna. Por outro lado, as coisas boas também podem ser ditas. Eu acho que eu tentaria, assim, captar falas, de preferência em vídeo, de pessoas que doaram, familiares que doaram órgãos dos seus entes que partiram, e as pessoas manifestarem a felicidade dentro daquela situação trágica, a felicidade que foi saber que o ente querido ajudou a salvar tantas vidas. Eu acho que essas pessoas têm que ter voz. A gente talvez dê pouca voz ao doente e dá pouca voz também ao familiar do doente, né? Sim, com certeza. Isso podia ser uma estratégia que eu não sei exatamente como, mas eu gostaria, por exemplo, de ser um desses que usaria essa estratégia. Saber de pessoas e ir lá conversar com a pessoa. Você pode dar um depoimento. É uma das melhores estratégias que a gente encontra dentro da doação de órgãos, né? Quando a gente coloca ali o exemplo vivo do processo, né? Seja a família falando enquanto doadora, ou de alguém que recebeu um órgão e é extremamente agradecido pelo processo todo de doação. Isso causa realmente um maior impacto nas pessoas quando a gente escuta quem passou por isso falando, né, sobre o assunto. De fato, não é muito feito, né? Existem sim algumas campanhas, alguns vídeos disponíveis aí para consulta. Depois você podia, inclusive, me mandar esses links. Quando a gente fizer a edição do programa, para recolocar no YouTube, a gente
para o programa, bota um vídeo desse e depois continua o programa na edição. Perfeito. Vários estados trabalham com essa temática e possuem vídeos direcionados aí, tanto para a família quanto para quem recebe o órgão. Mas realmente falta ainda muita mobilização em relação ao assunto, e quanto mais se falar, melhor, né? Até porque na hora que vai se decidir ali, que a família vai se decidir, é isso, ela precisa dessa informação, por mais que a gente seja treinado para falar, para explicar, mas a gente vai explicar muito a parte técnica do processo. Eles precisam dessa informação, do que aquela pessoa queria, do que eles conhecem sobre o assunto. Muita família ainda nega por não entendimento do processo. A morte encefálica não é uma morte fácil de ser entendida, porque uma pessoa leiga chega ali à beira-leito e o paciente está quentinho, o paciente está respirando porque ela vê o peito para cima e para baixo, o coração está batendo, né? São as falas que as famílias nos trazem. E como é que ele está morto? E aí a gente tem que explicar que sim, está morto, que se a gente retirar aquele suporte todo ali, o coração para de bater, o pulmão o peito para de ir para cima e para baixo, enfim. É o cérebro que comanda, não é bem compreendido pelas pessoas. Ainda não é bem. As máquinas que fazem, deixa eu botar aqui. Mas esse pulmão Agora respirando, esse pulmão respirando, esse coração batendo, são as máquinas que estão fazendo isso? Isso. São máquinas e medicações. Uma vez que a gente tira, dali a um tempo vai parar. Porque o cérebro, que é o comando das nossas ações, já parou de funcionar. Já está morto. E aí não tem mais como funcionar sem ele. A gente chama de desligar os aparelhos, né? Isso. Retirar o suporte né, de vida ali, que na verdade não existe mais, né? A pessoa já está morta e está sendo mantido ali por causa dos aparelhos. O cérebro é o único órgão que não pode ser transplantado, né? Não. É o único. Todo o resto sim. a gente pode transplantar. Você falou até pedaço de osso. Ossos longos, tudo pode ser utilizado. Cérebro o cérebro não, porque ele morreu, né? Ele parou de funcionar, então não tem como ser utilizado. Não, mas não tem como você botar outro no lugar. Não, também não. Não tem. Já escutamos muito de famílias isso, então troca o cérebro, porque aí, né, quem sabe o meu parente não volta a viver, infelizmente. Não existe doação de cérebro. Não existe. Ainda, né? Vai saber o que essa humanidade vai arrumar daqui a pouco, né? É verdade. Porque, como disse o Geraldo, nos filmes isso acontece. Nas ficções. É muito específico. Acho que a gente não vai chegar nesse momento ainda. Nem com a participação da inteligência artificial. Acho que vai não tem comando. Ser bem difícil. Mas, quer dizer, a gente tem mexido muito em coisas que não se fazia antigamente, coisas ligadas ao sistema neurológico, né? Aquelas coisas meio que quase como um robô, né? Que você não tinha não movimento um membro e passa a ter com ergo. Como é que chama aquilo? Eu esqueci o nome que se dá quando você veste o sujeito com aquela roupa cheia de ligações. Fazendo testes, né? Eu esqueci o nome. Com aquela deputada, né? Acho que fizeram um teste. Isso, é um exoesqueleto. Exoesqueleto, exatamente. Esse é o termo que não vinha. Mas não é o caso agora do nosso programa. Até a gente merecia fazer um programa sobre esses avanços aí na área de neuro. E tem pessoas que estão voltando a andar, né? Só com a força do pensamento, alguns, né? Mas não existe doação de cérebro. Nossa convidada, se alguém quiser entrar em contato com você, por o que quer que seja em relação a esse tema, tirar dúvida, pedir uma ajuda, que contato você pode passar? Bom, acho que meu telefone fica disponível, Você vai disponibilizar o telefone? Não tem problema, ele já é acostumado a funcionar 24 horas. Diga aí. 21, né, 99-666. 36. Isso, 5795. E meu e-mail também, caso queiram. Deixa eu só repetir o telefone. 21 é o prefixo do Rio, janeiro, 99666, que é o número da besta, 5795. E o e-mail, Ana Carol, _Almeida.
Ana Carol, tudo junto. Isso. Underline, aquele tracinho embaixo, Almeida. Isso. Almeida, @yahoo.com.br. @yahoo. Eu sugeri ao convidado da semana passada, que falou sobre pedra nos rins, que vocês deveriam ter um domínio pessoal, domínio próprio. Em vez de ser yahoo.com.br, você botar lá um transplante. Quem sabe, .med.br. Sabe quanto custa fazer isso por ano? Eu realmente desconheço. R$40. É mesmo? É um site oficial chamado registro.br. Aí você bota lá, eu queria registrar um domínio, e aí você faz lá, experimenta aqui, porque às vezes você quer um domínio que já tem dono, né? Aí você escreve ali www.anacaroltransplante.med.br. A partir dali você tem o domínio do site, se você quiser ter um site, e os e-mails que você quiser. E fica com, em vez de você usar o Yahoo, que eu também uso, né? Mas em vez de você usar o Yahoo e você dar força para a plataforma, você dá força para o seu domínio. Domínio, a coisa que você tem paixão, que tem que aparecer no seu e-mail. Eu tenho, por exemplo, meu nome é Alexandre Milagres, o nome de guerra, mas eu tenho alexandre@cigarro.med.br. Que é a causa que tem tuberculose.med.br também. E 40 pratas por ano. Não é nada 3 e poucos reais por mês. Eu vou te mandar o link. E vou botar o link também nos comentários do programa, se alguém quiser criar um domínio. É uma coisa do governo, inclusive, eu acho. Eu acho que o registro.br não é privado, não tem minhas dúvidas. Interessante. E para a gente encerrar o programa, eu normalmente peço aos convidados que encerrem o programa. Eu, antes do programa ser encerrado, volto a te agradecer a tua presença aqui, porque eu acho que informação vale ouro, né? Vale ouro. Imagine que se a gente conseguisse convencer uma família que esteja ouvindo o programa e que daqui a alguns meses venha perder um ente querido, e ele salvar 8 vidas, que às vezes não é salvar, o sujeito não enxergar passa a enxergar, mas é como se fosse salvar uma vida. É uma melhora na qualidade de vida, né? Absurda de alguém que não enxergava e passa a enxergar. Isso, ela volta a trabalhar, ela volta a ter o convívio social de forma mais plena, né? Ela, enfim. Pessoas que eventualmente se contaminaram com hepatite C, chegaram a um quadro de cirrose e precisam de um fígado novo, é outra vida. Exatamente. Né? A vida de um cirrótico é muito complicada, né? Sim. Você já mencionou quem se submete a hemodiálise por causa de uma insuficiência do rim, né? Crônica, avançada, que precisa de hemodiálise, são 3 vezes por semana. A minha mãe, eu levava a minha mãe a uma clínica de hemodiálise. Ela morava numa rua e a clínica era na outra, a gente ia de cadeira de roda. E é um sofrimento. Ficava ali algumas horas naquele. E sabendo que daqui a 2, 3 dias tem que voltar ali, mais 3 dias, enquanto estiver vivo. Sim. E não envolve só a pessoa que precisa, né? Envolve, na verdade, toda a família, todo o núcleo ao redor dessa pessoa que precisa. Isso. Então a doação acaba que consegue mexer não só com uma vida, mas com várias vidas que são afetadas por uma necessidade de um transplante. Então vamos dizer o seguinte: Ana Carolina Almeida, enfermeira, foi diretora técnica do Programa Estadual de Transplantes do Estado do Rio de Janeiro. Hoje está no núcleo de doação e transplantes da Rede DOR, que é uma grande rede de saúde privada do nosso estado. Você tem quantos minutos, Geraldo? 5 minutos para você convencer uma família que esteja em dúvida se vai ou não permitir que os órgãos do seu familiar sejam doados. Você tem 5 minutos. Difícil fazer isso ao ar, assim, ao vivo, sem um preparo. Olha para a lente da verdade. Sem um preparo, mas... mas o improviso é o mais que vem lá do coração. Mas eu acho que foi isso tudo que a gente conversou, né? Infelizmente, nesse momento de dor,
dessa família, né, a gente não pode mais fazer nada porque o paciente já faleceu, mas existe a possibilidade de ajudar a quem realmente precisa. Como eu falei anteriormente, são mais de 50 mil pessoas aguardando por um órgão, aguardando por uma possibilidade de continuar a sua vida. E essa continuação dessa vida só vai ser possível através da doação de órgãos, através dessa ação dessa família que está ali nesse momento tão triste, né? Então, acho que fica um aviso, na verdade, para a população como um todo. Converse sobre o assunto, tire suas dúvidas, questione mesmo, né, o que te impede de dizer o sim definitivo. E doe órgãos, doe vida para alguém que está aí à espera desse milagre. O milagre, infelizmente, não vai acontecer para aquele que se foi, né? É algo finito, acabou ali. Mas esse milagre pode acontecer para quem está precisando, para quem está numa cama de hospital, para quem está numa hemodiálise, para quem está dependente de um oxigênio 24 horas do seu dia. Esse é o verdadeiro milagre, a gente poder dar continuação à vida de quem precisa de um órgão através da doação. Eu esqueci de mencionar aqui, claro, uma informação que eu mesmo não tinha do programa sobre transplante de pulmão, que eu perguntei aos convidados qual seria o critério para você dizer esse paciente vai receber um transplante de pulmão, vai receber uma doação. Uhum. E aí o critério que ele diz que é um dos principais é que existe lá um determinado estudo que diz que se você não fizer um transplante, em menos de 2 anos, 50% desses pacientes vão falecer. Ou seja, o óbito pela doença que levou ao pulmão a falir, né? A entrar em falência crônica, ele não sobrevive em mais de metade dos casos em menos de 2 anos. Então, a partir dali, você pensa que tudo que você fizer é lucro, né, para aquele paciente. Porque a gente não pode esquecer que o pós-transplante tem lá suas peregrinações. Né? Eu fiz uma edição de um vídeo recente de inglês de um menino que usava cigarro eletrônico e precisou fazer um transplante bipulmonar. E aí ele mostrou que ele toma 20 remédios por dia, né? Mostrou um saco de remédios, que são remédios para evitar rejeição. Exatamente. Pelo menos no primeiro ano é uma carga pesada. Sim. É para a vida toda, na verdade, né? O transplante possibilita aí a continuação da sua vida, uma melhor qualidade, mas você acaba ficando aí com essas questões de medicamentos, né, de reabilitação, enfim, a depender do órgão, necessária para o resto da vida. Mas, de qualquer forma, é a sua vida de volta, né? Se você não fizer o transplante, você acaba tendo uma redução aí, como você mesmo citou, de 2 anos. No máximo. No máximo, né, de sobrevida. O transplante te promove prolongar um pouco essa sobrevida, ou muito, a depender do órgão, né? Ele a falou qualidade em mais absurda. de 7 anos, inclusive. Isso. O cirurgião Caio. Mas eu espero que mais pessoas possam fazer pressão sobre outras pessoas, das suas famílias, né? Sim. Para que essa questão seja discutida, seja valorizada. E a questão da solidariedade, né? Eu acho que é um dos gestos, talvez, eu não digo que seja o mais solidário, porque talvez o solidário seja o transplante entre vivos, né? Alguém que doa uma parte do seu fígado para uma outra pessoa, ou mas doa é a um dos doação rins, como né? um todo, né? Eu acho que a doação é o auge da solidariedade que a gente pode ter, mesmo depois de morto ou entre vivos. Porque você, de fato, a família está ali doando para uma continuação e você está doando enquanto vivo para... Não, e o mais interessante é que você está doando sem receber nada em troca. Sem nada, isso. Nada, né? Isso. Aquilo realmente é uma doação, né? Não é uma venda. A própria transfusão de sangue, houve momentos que era vendido sangue, né? O sangue você ganhava para doar sangue.
Em algumas depois isso foi proibido, situações. né? Isso. Hoje em dia tudo venda tudo é feito de forma gratuita. A família doadora não tem nenhum custo e quem recebe também não vai ter nenhum custo para receber esse órgão, né? Então é tudo de forma gratuita. A legislação obriga isso. E aqui no Brasil muito bem feito. Nosso sistema de saúde em relação a isso é muito bem feito. Olha, vamos encerrar o programa, infelizmente, que daria para a gente continuar, mas você vem aqui de novo. A gente vai atualizar essa questão, como é que a gente está, se melhorou a legislação, se não melhorou, se o SUS está melhor financiado. O Geraldo, muito obrigado pelo teu apoio de sempre. E aos ouvintes, um bom final de semana. Obrigada, gente. Boa tarde.